para a palavra de hoje, para a juventude, nós temos um texto bíblico que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 12, e que aqui diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Para esse serviço divino, também temos a leitura de um texto bíblico que o diácono Fábio irá fazer a leitura. Por favor, amado diácono. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 44. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Obrigado, amado diácono. Querida juventude, para o serviço divino de hoje, nós temos um tema que fala viver sob a luz da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é, obviamente, um ponto fundamental, e cada um de nós, em especial a vocês, queridos jovens, precisam ter em mente, em vossos corações, já que vocês fazem parte de uma categoria jovem que ainda tem, claro, uma perspectiva de vida muito grande, muito ampla, são visionários, pensam no futuro, mas queremos imaginar que o futuro com Deus é muito melhor. Quando nós colocamos o nosso futuro nas mãos do Senhor, isso é tanto melhor para cada um de nós, principalmente para vocês, queridos jovens. A palavra aqui é tirada da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que relata que naquele tempo, assim como nos dias de hoje também, existiam pessoas que não acreditavam, que negavam a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo aqui, ele contrapõe essa visão. Ele é totalmente contra. Claro, óbvio, ele prega o Evangelho, ele fala a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele casou-se com Jesus Cristo, né? Então, ele é totalmente contra isso, porque ele prega a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos que a morte, ela causa medo, e que só a ideia de que em algum momento nós, ou alguém que nós amamos muito, não estará mais aqui, cause a insegurança que muitos têm nos dias de hoje. Claro que nós, como servos, compreendemos isso, este medo, mas o próprio apóstolo Paulo também dá
um grande testemunho, um forte testemunho, que a morte ela não tem a sua palavra final, né? A palavra final, ela não é da morte. A palavra final é da vida. E isso está no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua morte e posteriormente na sua ressurreição. Deus, ele criou o homem para a vida. Ele não criou o homem para morrer. Deus fez o homem perfeito. Quando falamos homem e mulher, colocamos o ser humano no geral, mas Deus criou o ser humano para viver eternamente. Deus não criou o ser humano para que pudesse ter um limite de vida e depois essa vida fosse ceifada por qualquer que seja a situação. Então, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é um Deus de vida, é um Deus que dá a vida. E Jesus Cristo já, na sua passagem sobre a terra, mostrou isso. Na ressurreição de Lázaro, ele mostrou o seu poder, mostrou o poder que ele tinha sobre a morte, que ele tem sobre a morte. O Senhor é poderoso. Ele também, em outras situações, mostrou. É claro que Jesus Cristo não saiu por aí na sua época ressuscitando todas as pessoas. Ele usou alguns pontos específicos para poder mostrar para os seus discípulos, né? Em especial para os seus discípulos e também, é claro, para aqueles que estavam à sua volta, para aqueles diversas pessoas ou testemunhas que acompanhavam Jesus Cristo na sua caminhada, na sua trajetória, para mostrar para eles que ele era aquele que teria vindo ao mundo, segundo a promessa lá atrás em Gênesis, que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, baseado nisso, na ressurreição de Lázaro, na ressurreição da filha de Lázaro, da filha de Jairo, já naquele jovem que era filho único de uma mãe já viúva. Então, Jesus Cristo mostrou o seu poder nessas situações. A Sagrada Escritura, obviamente, relata esses acontecimentos, mas podemos crer que Jesus Cristo ele realizou muito mais feitos que elevaram Cristo na condição daquele que veio efetivamente para nos conceder a vida eterna, não é? E, portanto, é claro que nós queremos nos concentrarmos na vida, porque o ativar de Deus nos dirige, né? Dirige-nos à salvação e à imortalidade, não é? Nós não queremos pensar, amada juventude, vocês com uma vida muito ampla pela frente, com sonhos, com ideias, com vontades, com desejos, não querem pensar em ter uma vida limitada somente às coisas terrenas. É claro que o mundo nos oferece muitas coisas. O mundo está cheio de oferecimentos, o mundo está cheio de vantagens, o mundo ele está cheio de coisas que enchem os olhos. E há que se tomar um certo cuidado com relação a esses oferecimentos. Não existe aqui, por parte da entidade religiosa, por parte da igreja, uma proibição que se deixe de fazer isso, ou se deixe de fazer aquilo, ou que vocês deem um stop na vida de vocês. Absolutamente. É que, a partir do princípio que imaginamos que somos filhos de Deus, somos cristãos, queremos ter olhos para aquilo que é muito mais valioso, olhar o grandioso sacrifício que Jesus Cristo fez e nos possibilitou a oportunidade de viver a imortalidade, né? Então aqui, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: e o Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Obviamente, o Senhor não ia fazer um plano, preparar um plano divino de salvação e ter em sua mente apenas salvar meia dúzia de seres humanos e todos os outros ele iria deixar para trás. Ou salvar só os obedientes,
aqueles que confiam e acreditam em Deus e deixar os outros para trás. Deus é um Pai cheio de amor, Ele tem o desejo de salvar a todos, a todos. Então, queridos irmãos, o Senhor, Ele quer efetivamente, não é, que nós possamos compreendê-lo, quer que todos vocês possam compreendido como Deus, como Deus dá a vida, não é? Como o Senhor prepara os caminhos para que aqueles que o aceitem de coração, para aqueles que o querem viver de forma verdadeira, eles possam se deixar ser conduzidos por aquilo que Deus prepara em seu coração. Uma prova de que o Senhor quer, Ele nos oferece a vida eterna, Ele prepara os caminhos para a vida eterna para cada um de nós, é o exemplo de logo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ali no sepulcro, né? O caminhar das Marias naquele sentido, para poder ajeitar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ali no sepulcro, e quando elas chegaram ali, elas não encontraram o Senhor. E aí Deus colocou um anjo que disse para elas assim, por que elas estavam procurando alguém que efetivamente não havia morrido num lugar de morte. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou, não é? Portanto, a morte, essa morte, ela não teve nenhum poder sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Essa morte foi abolida. Uma vez que Jesus Cristo não era pecador, Ele apenas tomou todo o nosso pecado para si, e como o pecado, ele acaba oferecendo oportunidade para a morte, então a morte acabou acometendo Jesus Cristo. Mas como o pecado não pertencia a Jesus Cristo, eram os nossos pecados que Ele havia tomado, então Ele pôde vencer a morte. Ele venceu a morte, Ele mostrou-se soberano sobre a morte. E mais, Ele nos ofereceu de presente a oportunidade de podermos adquirir a vida eterna, não é? Então, dessa maneira, queridos jovens, deixe de lado, né, qualquer circunstâncias que muitas vezes possam ouvir por aí, de que a ressurreição não existe, porque isso tudo é balela, né? Porque, como jovens, vocês têm muitas amizades, muitos conhecidos, vocês fazem parte de grupos na internet, têm relacionamento com diversos outros jovens, que têm conhecimentos com outras entidades. Então, queiram fazer valer aquilo que vocês vivem na casa de Deus, queiram fazer valer aquilo que vocês vivem no âmbito cristão, da casa de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É claro que essa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo não foi um fenômeno de reanimação de um corpo já sem vida, ou uma reencarnação. Não queremos cair nesse tipo de conversa. Talvez em um ou outro momento pode-se ouvir esse argumento. Não se deixem ser levado por esse tipo de argumento, né? Absolutamente. Mas sim a salvação, né? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo proporciona para nós uma salvação que está acima da morte física, que está além da morte física. E olha que hoje todos nós vivemos um tempo em que as promessas do Senhor, elas estão prestes para se cumprir. E a principal, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, talvez, queridos jovens, talvez nós nem cheguemos a passar pela dor da morte, se o Senhor, no seu amor, na sua misericórdia, chegar no tempo final, então nós podemos ser arrebatados. Mas isso também não nos deve causar medo, não deve causar pânico. Queremos, obviamente, estar preparados para esse momento, não é? Queremos deixar as nossas candeias preparadas para que, e o nosso Senhor Jesus Cristo vier, queremos ir com Ele, queremos estar preparados para que essa condição, essa bem-aventurança possa tomar parte da nossa vida, não é?
À luz, quando nós estamos à luz dessa certeza, quando nós estamos convictos disso, está, bem como a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, está a nossa ascensão e a nossa ressurreição também, né? A nossa ressurreição futuras. Então, queremos, obviamente, fazer parte desse grandioso ato salvífico da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus, da parte do Trino Deus. Aqui vai também um conselho para vocês jovens, cheio de ânimo, cheio de vigor, cheio de vida. Não sejam cristãos aventureiros. Os cristãos, eles precisam conduzir sua vida baseados no sacrifício de Jesus Cristo para a salvação. E isso é importante que se posicione a cada dia, que se renove dentro de vocês a cada dia. Nesse sentido, seguimos, nós servos e vocês aí que assistem a esse serviço divino, seguem falando do Senhor, agindo como Ele, pensando sobre Ele. O batismo com água e o santo selamento, ele já hoje nos dá parte dessa ressurreição. Já hoje, aquilo que nós efetivamente pudemos ter vivido um dia, vocês, claro, quando crianças ou um pouquinho mais, se achegaram à casa de Deus um pouquinho mais tarde, tiveram a oportunidade, de desfrutar do santo batismo com água e desfrutam da Santa Ceia, do perdão dos pecados, fazem parte desse grandioso ato salvífico de Deus. E isso é parte do que Deus concede como um preparo para que todas as outras coisas possam vir encaixadas no nosso modo de vida, no nosso dia a dia, dentro daquilo que o Senhor quer de cada um de vocês. Quanto mais espaço se dá à nova vida que foi colocada dentro de nós, dentro de cada um de vocês, mais se ganha confiança em Deus, mais se tem crédito em Deus, né? E Deus, obviamente, Ele observa os bons trabalhos, os bons modos, os bons comportamentos de cada um, né? Então, sempre empreguem em vossas vidas esse comportamento cristão, essa maneira cristã de levar a vida. Não se incomodem com aquilo ou coisas alheias que vocês ouvem, que vão contrárias àquilo que vocês aprendem na casa de Deus. Deixem que as coisas divinas, elas fluem dentro dos vossos corações, segundo aquilo que vocês vivem, aquilo que vocês desfrutam dentro da casa de Deus. Acreditem, creem e pratiquem o amor a Deus e o amor ao próximo. Isto é fundamental na vida de um cristão, né? Deus, Ele ama o nosso próximo tanto quanto Ele nos ama. Não há uma diferença de amor. Não é porque nós aceitamos ao Senhor e somos cristãos que Ele nos ama mais, e aqueles que viram as costas para Ele, Ele ama menos. O Senhor ama da mesma maneira, pois todos vieram com um propósito. Deus colocou todos na terra, Deus deu vida a todo ser humano, e Ele efetivamente é o Pai de toda a nação. Então, Deus ama o nosso próximo quanto Ele nos ama. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo aquilo que nós visionamos, ou tudo aquilo que vocês visionam para o futuro de vocês, isso no sentido da vida natural, coloquem nas mãos de Deus. Pensem no Senhor, pensem que, mesmo que vocês tenham ideias grandiosas, pensem que isso precisa ser colocado nas mãos de Deus, que precisa passar pelo crivo do Senhor, para que Deus possa dar a resposta final, e assim vocês podem continuar a vida de vocês. Não limitem os sonhos de vocês, não ceifem sonhos de vocês, continuem com os sonhos, com as vontades, visionem o futuro para que vocês possam crescer, mas o Senhor precisa estar ao lado de vocês, o Senhor precisa fazer parte efetivamente da vida de vocês. Queremos juntos celebrar a Santa Ceia
com os nossos apóstolos, valorizar o trabalho dos nossos apóstolos. Hoje, nesses tempos difíceis, nos reunimos, né, junto com os nossos apóstolos para poder trazer o melhor para cada um de vocês. E como vocês, querida juventude, queridos jovens, podem se aperceber, vocês não foram deixados de lado, vocês estão recebendo uma palavra única e exclusiva para vocês, para poder preencher os vossos corações, para poder servir de ajuda para vocês, desejar ter um corpo ressuscitado e a vida eterna. Isso é o desejo de cada um de nós. Isso precisa ser a menina dos olhos de vocês, para que vocês possam crescer nesse sentido. Jovens, queridos jovens, queremos estar alinhados com esse propósito, alinhar esse propósito na nossa vida, fazer com que isso possa tomar parte do nosso dia a dia, na nossa vida, para que nós possamos estar preparados, para que vocês possam estar preparados para a pronta vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.